Gostaria da cooperação dos irmãos nesse momento, onde nós vamos dar uma continuidade, uma reflexão, uma mensagem de Deus. Começamos num domingo e no próximo domingo, na ceia, vamos falar o terceiro momento, né? Parte 3, próximo domingo à noite, onde a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tentar elucidar alguns temas tão presentes na vida da igreja, importantes para a nossa reflexão, meditação, onde a gente está vivendo um momento de tantas, assim, ventos de doutrina, né, como o apóstolo Paulo fala, e pessoas que estão facilmente decaindo da graça, por falta de informação. Jesus Cristo certa vez disse lá em Mateus 22, era um assunto sobre a ressurreição, e ele disse o seguinte: errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus, e fica achando isso, acha aquilo. Eu penso assim, mas não tenho conhecimento. A palavra de Deus, a gente precisa ter a humildade de dizer assim: eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso entender isso aqui, sabe, irmãos? Isso vai requerer tempo, pesquisa, oração, muita oração, e buscar de Deus esse entendimento. E a gente vai ver Jesus lamentando sobre Jerusalém, ele dizendo que Jerusalém era uma terra que matava os profetas. Tu queres matar a mim também. No capítulo 23, o versículo 37, a gente está fazendo rememorando esse texto para entrar na mensagem. Vou falar rapidamente sobre os sinais que abordamos no domingo passado. E no capítulo número 23, 37, está assim, ó. Veja bem, 23, 37, por gentileza. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Deus deu muito aviso. Jerusalém teve cerca aproximadamente 52 vezes tentativas de destruição, né? E nos anos 70, vai ver que essa profecia, essa geração, que aproximadamente 40 anos, aconteceu. Nos anos 70, o general, a legião romana, no comando do general Tito, né, tomou Jerusalém. Foram mortos, um massacre, muitos judeus. As terras foram subvertidas, foram mortos, venderam, os romanos tomaram posse. Mas essa profecia foi anunciada. Pela segunda vez Jerusalém foi destruída, antes de Cristo, com Nabucodonosor, quando invadiu e levou cativo. Lembra do cativeiro babilônico? Por conta também da desobediência do povo que não ouvia os profetas. Jeremias foi esse profeta que anunciou, que falava. Queridos irmãos, eu convido os irmãos a procurar ler Lamentações de Jeremias. Como é tremendo o profeta que profetizou antes do exílio e profetizou dentro do exílio, e o povo em desobediência, e veio destruição. Versículo número 38, escuta, veja bem o que é que está escrito. Eis que a vossa casa vos ficará o quê? Acabar tudo. Quem estava profetizando aí foi Jesus Cristo, e aconteceu no ano 70, essa destruição. Mas o que Cristo vai falar adiante é muito maior do que esse acontecimento isolado. É muito maior. Ele agora vai falar do sermão profético, a destruição do templo, e vai falar do princípio das dores, e vai falar justamente sobre a destruição. Não é de Jerusalém que ele está falando agora. Está falando agora no final do mundo. Foram 3 perguntas que foram feitas a Jesus Cristo, e ele responde essas perguntas. E aqui, quando a gente viu no domingo passado os sinais da volta de Cristo, não sei quantos irmãos escutaram pelo YouTube, a importância desse assunto, a gente frisou como é importante a igreja de hoje pensar nos acontecimentos, qual é a associação. Alguém já falou que a Bíblia é o jornal de amanhã, não é nem o de hoje, é de amanhã, porque tudo que está escrito nela está acontecendo. Por exemplo, o aumento da iniquidade está fazendo isso, está crescendo ou não? A gente viu aí, é estampado para todo mundo, quem quiser ouvir.
o amor de muitos tem esfriado ou não. Quantos crentes, infelizmente, passaram esse período brincando, aí e tal. E eu espero que o arrependimento seja verdadeiro e volte para Cristo. Então aqui, Jesus afirmou o tempo todo sobre isso em Apocalipse. A gente vai ver ele falando nos evangelhos sobre o final dos tempos. Meus irmãos, Pedro, o apóstolo, também faz a declaração, porque ele esteve com Jesus e viu sobre isso. Você vai encontrar na segunda carta de Pedro, especialmente no capítulo 3, versículo 10, ele falando também sobre essa destruição. Judas também falou, a gente frisou isso no versículo 17, toda a Bíblia aponta a volta do Senhor Jesus Cristo e o final, não só dessa geração, do mundo inteiro, quando esse mundo será incendiado e tornar-se-á em cinza e teremos o juízo final. Cerca de 1865 citações, referências, fala sobre a vinda de Cristo. Não é apenas uma nota do Novo Testamento, no Antigo também fala sobre Jesus Cristo já inaugurando o seu reino. Então, meus irmãos, a gente viu que a Bíblia fala de sinais, e a gente viu quantos e quantos sinais foram apresentados, e a gente abordou o que é sinal, e quais são esses sinais. E aqui, meus irmãos, a gente percebeu que a palavra de Deus, ela vem descrevendo esses sinais, citei um por um. O objetivo, hoje eu estou fazendo uma recapitulação, mas vocês podem escutar no YouTube a mensagem do domingo passado. Veja, espírito de engano. Muitas pessoas com esse espírito de engano não entendem, ainda quer levar outros a refletir da sua forma, do seu engano e da sua forma que interpreta errado as Escrituras. Guerra e rumores de guerras, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Terremotos, fome, perseguição, iniquidade. E Jesus Cristo dá um destaque no capítulo 24, versículo 12, esfriamento espiritual. Muitos estão esfriando, vêm para a igreja por vários motivos, mas ainda bem que vem. Mas deveria vir pelo motivo de ouvir e crescer na palavra do Senhor, obedecer. Infelizmente, eu e você sabe que a Bíblia diz que no meio do trigo tem o quê? E quem disse isso, irmão? Foi Jesus que falou sobre isso. Ignorar isso seria ignorar a palavra de Cristo. Ele disse, você vai ver, no meio do trigo veio o inimigo e semeou. Aí a pessoa pode sair da igreja sem saber o que foi que o pastor pregou, de tão distante que estava no culto, porque não tem uma chamada ou aquele avivamento para entender a palavra. Então a gente está vivendo isso. A pregação do evangelho, será necessário pregar. A gente sabe que o evangelho está sendo anunciado, pregado, está aí, ladeiras de Olinda, tudo fazendo outro tipo de pregação, mas o evangelho está sendo anunciado. Inclusive, nesse grande feriadão que houve, as igrejas estavam abertas pregando a palavra do Senhor. Epidemias, a gente falou sobre isso também, grandes sinais no céu, alterações, tudo que estava havendo. A gente sabe que a gente tem ouvido falar mesmo nessa onda de calor, a camada de ozônio, tudo isso são temas antigos, que a gente ouve falar sobre isso. Mas tudo isso aqui, queridos irmãos, é ainda o princípio das dores. Jesus Cristo falou sobre isso. E eu não quero retomar todo o assunto, mas eu queria falar hoje com os irmãos no capítulo agora 25, porque no capítulo 24 ainda, Jesus vai falar da grande tribulação, no capítulo 24, a partir do versículo 15, a gente leu até o 14. Eu não vou ler, mas vou dizer a você que você pode examinar com cuidado. Eu creio que você tem o interesse de estudar a Bíblia. Vai falar sobre tudo o que acontece. E ainda no capítulo de número 24, eu gostaria que o irmão colocasse aí o versículo 21. Veja, o que vai acontecer nessa grande tribulação, nesse tempo, além da apostasia, do homem da iniquidade. Veja o que Jesus falou. A igreja pode ler para mim? Palavra de Cristo, vamos lá? Não percebem que é diferente de todas as catástrofes que aconteceram antes, do dilúvio, de tudo. O que vai acontecer com a inauguração da volta de Cristo os sinais, o terror. Homens desmaiarão. E Jesus chega a dizer que se não fosse abreviado o dia dessa tribulação, até os escolhidos seriam atingidos. Até os escolhidos. E por conta dos escolhidos, eu abreviei esse dia.
Agora, os sinais que vai haver, nunca houve, desde que começou o mundo, nem nunca haverá. Esse é o tema central. É terrível esse dia. Você vai ler o profeta Amós, profetas menores, falando sobre esse dia. É dia de escuridão, dia de trevas, trevas espessas, como nunca houve, nem no Egito, em canto nenhum. Vai ser diferente. E toda a terra se lamentará ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. É o que diz a Bíblia, irmãos. Então aqui, me permita falar sobre esse juízo. A gente já leu um texto de Apocalipse, mas aqui eu fiquei pensando que nesse primeiro momento a gente estuda, a gente falou sobre os sinais da volta. Eu poderia hoje, também ter um segundo tema, que eu estou dando uma pincelada, mas é tão importante como o primeiro, que justamente é o preparo para a volta de Cristo. E nesse preparo para a volta, os irmãos vão perceber que no capítulo de número 24, a partir do versículo 29, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Já no versículo 32, a parábola da figueira, uma exortação à vigilância. Você pode dizer para seu irmão, vigia mais, pode dizer para ele, porque Jesus vai contar 3 parábolas sobre o dever de vigiar. Precisamos vigiar. Ele fala da figueira, exortação à vigilância. Preste atenção que ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, capítulo 24, 32. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo, às portas, a volta de Jesus. Tudo isso que ele falou dos sinais, das trevas, filho contra pai, muita coisa. Se você for observar Lucas capítulo de número 17, ele vai começar a abordar, Lucas dá ênfase sobre justamente, veja aí por favor, Lucas 17, por gentileza. A gente vê, Lucas 17, algo que me chamou muita atenção. Lucas 17 primeiro, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual deles vem. Ele já está falando justamente também sobre o que vai acontecer nesse fim. E nós vimos Paulo falando a Timóteo, no capítulo 3, sobre o perfil do homem desse final de tempo. Desobediente aos pais é um dos sinais. Pai dá uma ordem, mãe dá uma ordem, mas insiste em desobedecer. Mas tem muito mais, arrogância, avareza e tantas outras coisas que acontecerão. Vejam, vamos continuar. Vamos continuar ainda. Eu quero dizer um versículo direto ao ponto. Ainda alguns irmãos podem continuar, por favor. Vamos adiante. Deixa eu dizer exatamente o versículo aqui, me permita. É porque isso aqui requer um estudo. Você veja isso aqui no capítulo 17. Ok. Justamente a partir do versículo de número 20. Melhor, 20. Veja, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vamos entender isso. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ao seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ele ali, ele aqui, ou ele lá, não vades, nem sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será também o seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por quem? Por esta geração. Lucas vai aprofundar e ele vai terminar citando o Antigo Testamento para lembrar como será essa vinda. Ele não está comparando a vinda de Cristo com a destruição do mundo antigo pelo dilúvio, mas ele faz uma referência ao patriarca Noé, a sua mensagem e a desobediência do povo. Veja o seguinte, vamos lá. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Mas alguém pode dizer, mas nos dias de Noé não foi destruído tudo não, não escapou Noé? Mas Jesus separou justamente a arca de Noé.
Eu preguei uma certa vez numa igreja chamada Batista Shalom, lá no Detran, fui convidado, e o tema da mensagem era a salvação de Deus, a arca da salvação. Essa arca da salvação hoje é Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus separou uma arca ali para Noé, mas o povo não estava nem aí. 100 anos Noé pregando. Veja que dureza, só ganhou a família dele, ainda bem. Ainda bem, irmãos, que ganhou a família. Porque muitos estão sofrendo porque não estão vendo a família. Pelo contrário, a família tem se rebelado, tem se distanciado. Veja bem como foi no dia de Noé. O que é que aconteceu no dia de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Todos nós sabemos dessa história. Mas ele quer comparar que os contemporâneos de Noé, do tempo dele, estava semelhante ao de Noé. Ouviam, mas ficava indiferente. Ouvia a palavra, mas brincava, gracejava. Vocês lembram o que aconteceu com Ló? Quando Ló foi avisar ao genro dele que seria destruído aquela cidade, ele gracejou de Ló. Eles não acreditaram, tirava onda na linguagem de hoje. Piadas. Até que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu? Fogo. Mas então, olha o que é que acontecia. Casava, dava casamento, tal e tal e tal. Vamos pro dia de Ló, tá certo. Verso 28, a igreja pode me ajudar? 28, a igreja. O mesmo aconteceu nos dias. Bebiam. Mas, num dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o quê? Destruiu quantos? Todos. E Jesus está falando agora da vinda dele, do Filho do Homem, e vai ter destruído. Só que não tem mais arca, nem tem um anjo. Os anjos estão avisando aqui, a pregação é aceitar Cristo como seu Salvador, para fugir dessa ira vindoura. Não é aquele povo de João Batista, que João Batista pregava arrependimento. Eles só iam para se livrar do juízo, mas não queria nada com Deus. Amados irmãos, é preciso a gente pedir a Deus a graça e a misericórdia dele. Então, veja o que é que diz, vamos lá, verso 30. Assim será num dia em que o Filho do Homem será. Ele dá o exemplo de Noé, ele dá o exemplo de Ló e explica. Assim será no dia do Filho do Homem, quando ele voltar. A gente vê que Ló era chamado do justo Ló, pregava. Noé, um grande pregador da justiça, o livro de Hebreus diz, pregador da justiça, mas o povo desprezou. Alguém diz que quando o povo entrou, Noé teve pena. Noé, o pregador, queria abrir, pôde abrir a arca ou não? Será que puderam abrir? Ele pôde abrir? Por quê? O anjo selou por fora, acabou. O tempo da graça é esse agora. É o tempo que Deus está alertando a sua igreja da volta dele. Céu ou inferno, eu sei que parece que a mensagem é muito dura. É Jesus ou rejeitar Jesus Cristo. Veja o verso 31. 17, 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. Esqueça esse negócio de imóvel, de essas coisas que o pessoal quando dá uma enchente tenta salvar. Não vai dar tempo para nada disso. Esqueça isso. É um dia diferente. Olha, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Todo mundo pode ler esse versículo, vamos lá? Pronto, eu fiz essa consideração em Lucas e quero voltar para o livro de Mateus, esse grande dia. Primeiro lugar, meu irmão, a gente sabe que tem sinais, o preparo para a volta. O profeta Amós diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com quem? Com o Senhor teu Deus. Não é de todo jeito. Não é de todo jeito, a gente precisa se preparar. Você vem para cá cantar, se prepare, ore, busque ao Senhor, Deus, o Senhor vai me usar, mas de todo jeito. Não é verdade? Você vai cantar no coral, lá eu chego no dia e canto. Não, vem para o ensaio, ensaia direitinho, veja as novas. A gente tem que fazer isso. Não, eu já sei da música, eu canto no dia. Não, a regra é para um, a regra é para todos. Se não vem para o ensaio então não podemos. Mas fulano não veio e cantou. Entende agora porque eu disse, fica quieta Paulo, fica quieta Tereza, que estão do coral, eu vou lá, eu e Charlie prega, dirige, eu prego e a gente está junto.
Quem está entendendo, diga amém, irmão. As coisas de Deus devem ter feito com decência e ordem, não é relaxadamente não. A Bíblia lança uma maldição, igreja. Maldito é o homem que faz a obra do seu como? Relaxadamente, leva na barriga de todo jeito. Sabe que deveria estar, não vem, viaja, não dá satisfação, está longe, vai lá, não é desse jeito. Por isso que a Bíblia diz que servir a Cristo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar para servir ao Senhor. Talvez você viajou, saiu com a família, eita, fiquei um pouco cansado, era bom dormir mais cedo. Não, tem culto, tem trabalho, tem a obra de Deus para ser feita. E sabe o que é que eu me impressiono? E aqui eu dou um registro. Essas agremiações que estão aí, vão fazer o julgamento para ver quem ganhou, eles vibram, eles dão a vida por isso. Jesus certa vez diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, se dedicam. Eu vi um dizendo assim hoje, né? A gente escuta, que coisa linda, que dias maravilhosos, eu ficaria mais e mais e mais, como eu amei, próximo ano eu volto. Entendeu, gente, como é que é? E às vezes a gente vê o povo, eu estou cansado, minha perna está doendo, eu vim trabalhar cansado. Irmão, vamos melhorar, vamos fazer a obra de Deus com mais energia, com mais alegria. Jesus chega a dizer, se esforce, porque a porta é estreita, mas faça a obra de Deus, porque se você só vir para a igreja no dia que estiver bem, tem dia que você não vai estar bem, mas você vem e glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Nem sempre eu subo essas escadas bem, nem sempre, mas eu vou, estou aqui pela misericórdia, 26 anos, quando eu não estou bem eu não vou. Irmãos, pense nisso. A obra de Deus tem que ser feita com amor. Noé pregava, não é assim, eu não vou pregar mais para esse povo não, o povo não quer saber nada. Noé só foi dar uma mensagem para os animais. Animais, o Criador disse que é um casal, um leão e uma leoa. Oxe, na hora o leão de boa, nada, foi embora com Noé, de boa. Eu quero uma vaca e um boi, se apresentaram logo. Mas quando chamou para que nada, velho abestalhado, que vai chover, nunca choveu na terra, vai chover agora. As pessoas ficam ridicularizando a palavra do Senhor, brincando com Deus, desfila, Satanás espacando Jesus, pisando Jesus, mas vê o que estão fazendo? É assim ou não é, igreja? Fica brincando com a igreja, fica perseguindo, mas olha, haverá o tempo do juízo de Deus, e vai chegar esse juízo, viu? Primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa a você, quero que você acompanhe, o julgamento é inevitável. Veja o verso 31, 24, 31, por favor. Aliás, 25, 31 de Mateus, 25, 31, o grande julgamento, 25, 31. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua. Verso 32, bem forte, vamos lá? Serão reunidas em sua presença. Está diante dele, e a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua vai confessar e vai estar diante dele. Então, o que é que eu aprendo com essas palavras de Jesus Cristo? O que é que eu aprendo? Primeiro lugar, o julgamento é inevitável. A igreja pode repetir comigo? O julgamento é... A gente viu lá em Apocalipse que o Espírito Santo falou assim, os Deus mortos, todo mundo que morreu afogado está lá, vai dar. Quem foi queimado vai aparecer dentro do tribunal de Cristo, todos vão aparecer, todos. Infelizmente alguns não acreditam, mas todos nós vamos aparecer diante dele. Então, meus irmãos, não há como evitar esse juízo, esse julgamento. Todas as nações, culturas, raças, línguas serão reunidas diante do Senhor para o dia do juízo. Eu e você vamos aparecer diante do Senhor, e ele vem com todos os seus anjos, todos para o julgamento. Individual ele conhece. Tem uma peça que a juventude aqui sempre faz, me chama muita atenção, Mãos Vazias. Essa peça é muito forte. Mas Senhor, tu sabe, você nunca me serviu, apartai-vos de mim. Irmão, Mãos Vazias já bala, viu? Essa música, porque fala dessas verdades. Então, a Bíblia declara em Romanos 14, versículo 10 e 12, essa verdade. Veja aí Romanos 14, por favor, verso 10 e 12,
Não der, a gente continua no texto, mas o horário está avançando, vamos terminar no horário, mas vamos ter que ler esse texto. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante quem? O tribunal de Cristo. Irmãos, às vezes a pessoa pode fazer um juízo meu, eu posso fazer um juízo de você, mas a gente sabe que o verdadeiro juiz quem é? É Deus quem conhece. Quem somos nós? Mas então, Jesus falou no verso 11, vamos lá, Paulo falando, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará o que, igreja? Todo joelho e toda língua. Verso 12, vamos lá? Assim, pois, o juízo será inevitável. Não sei se alguém já lhe disse, diga assim, você vai entrar no juízo, eu e você, vai lá. Eu e você vai estar no juízo, viu? Que orienta. Eu e você. Pastor, está lá. Ainda tem um problema para mim ainda maior. Eu vou apresentar a igreja. É problema, irmão. Aí o pessoal quer que o pastor coma tudo, deixe tudo. E quem é que vai pagar? Não quer ouvir a verdade? Acha ruim. Pastor sabe de nada? Sabe não. Quem sabe é você. Você sabe de tudo e mais um pouquinho. Aí quem sabe é você. Cuidado. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia nos ensina isto com toda a clareza, afirmando que haverá um julgamento e todos vão comparecer diante do Senhor. Está em Filipenses capítulo 2, 9 e 11, são textos. Está lá em Apocalipse 7 e 9, com clareza. Você, minha irmã, meu irmão, vai estar diante do trono de Deus no juízo. Manda Lázaro molhar um pouquinho na minha garganta, que eu estou com sede. Não. Lá, manda então alguém ressuscitar para falar para meus irmãos, são tudo incrédulos que nem eu era. Não. Lá tem Moisés. Lá tem os profetas. Ouça-os. Nem se Moisés ressuscitar, esse pessoal vai querer acreditar, porque meteram pedra em Moisés. O povo critica, irmão. É uma crise, não quer obedecer a nada e a ninguém. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. E se fizer uma censura, olha para a tua mulher, pastor. Olha para os teus filhos. Eu olho para meus filhos, minha mulher. E você que é membro da igreja, é ovelha desse pastor. Eu preciso olhar para você também. Não sei se você compreende e alcança isso. Quando você cansar, para onde você for, se tiver um pastor, vai também olhar para você. Onde você estiver. A não ser que não tem um pastor. Não, está tudo bem. Tá de boa. Olha que pastor legal. Não tem nada errado não. E o Satanás cirandando. É assim ou não é? A desobediência acontecendo. A mentira, a falsidade. Está todo mundo achando bom? Não. Onde estão os nossos filhos? Onde está a igreja? Que deveria estar aqui hoje, ou no domingo, ou na escola dominical. Por que tanta resistência à escola dominical? Por quê? Tem que dar chocolate, tem que dar bombom, vai acabar com isso, irmão. Presente para quem vem, o presente é você ouvir a palavra de Deus já, irmão. Mas não quer, está enjoado. Agora para as programações do mundo, não precisa nem chamar, já está lá. Ô geração desobediente. É o que está escrito. Não há como fugir nem esperar. Agora, o julgamento será inevitável, mas em segundo lugar, o julgamento será justo. Veja o 32. 32, vamos lá. Mateus 25, 32. Vamos lá, varão de fogo. Mateus 25, 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Está todo mundo claro disso. Vamos lá. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito, o que tem de cabrito e ovelha vai separar, viu? O cabrito está por aí, mas num dia da juízo vai para lá. Ovelha para cá, cabrito para lá. Vamos lá. E porás ovelha sua e os cabritos. Está ou não está na palavra isso, irmão? Ou é a minha agenda? Aqui está todo mundo junto.
É joio, trigo, porque o joio cresce igual o trigo. Balança como o trigo e cheira como o trigo, mas não é trigo, é joio. Não tira não, pastor, porque se tu tirar vai aparecer, não, mas o pastor devia... É tanta coisa. Mas no dia do juízo, Deus sai, os anjos vai lá, queima. Nunca viram isso na Bíblia não? Queima. Versículo 34, a igreja pode ajudar? Vamos lá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: é muita coisa, meu irmão. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Jesus está preparado. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver você esteja também. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar lá, ninguém. Porque tem uma doutrina aí que no final vai ter todo mundo salvo. É mentira. É mentira. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para o mais o homem desobediente, quem comete e ama mentira, vai para o inferno também. Mas sabe o que está acontecendo nos púlpitos hoje? Fala inferno não, porque o irmão vai embora. Acho que é melhor ele ir embora e aceitar Jesus do que ir para o inferno, ficar e ir para o inferno. Tem que entender isso. Vamos lá. A igreja pode ler comigo? Tive sede, eu era forasteiro, eu estava nu e me vestisse, eu estava enfermo e tu me visitasse. Tem gente que vai morrer dentro da igreja, nunca vai fazer uma visita ao enfermo, nunca. Porque tem que ser pastor. Quem disse isso a você? Você é discípulo? Vá visitar, irmão. Tem uma dificuldade de visitar, um enfermo não visita. E às vezes está numa posição até de oficial, mas não quer saber de visita. Eu estava enfermo e tu não estava, vamos lá. Aí os justos perguntarão, os justos vão perguntar, né? Ô Senhor, o Senhor adoece? Quando foi que a gente te viu com fome e demos de comer? Quando a gente viu o Senhor com sede, tivesse de beber? Aí o que Jesus responde? Dá para entender isso, é simples ou não? Vamos lá? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando foi que eu te vi nu, Senhor, e te vestimos? Jesus responde. Ainda vão lhe dizer, né? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Aí tem uma resposta. Vamos lá? O rei respondendo lhe dirá, vamos lá? Em verdade, tem gente que se amarra, não ajuda ninguém, nunca pode. Aquele filme Alto da Compadecida, eu sei que tem umas coisas ali meio engraçadas, mas tem umas coisas interessantes. Aquele João Grilo, não é João Grilo, né? É engraçado ele. Mas ele disse que ia ajudar, e disse que o nosso Senhor se ficou preto, não foi? Se vestiu de irmoléu, na hora dele dar, ele fez, dou nada. Às vezes a gente, sabe, faz uma feijoada, faz uma coisa e outra, não dá para mim não, está caro. Olha, irmãos amados, tem sopa, está muito alto. Às vezes como lá fora, mais caro. Não ajuda, é o trabalho, é a obra do Senhor. E a gente precisa ajudar também quem está de fora. É uma missão. Irmãos, o tempo é curto e já vamos terminar. Mas Jesus também vai ver o que aconteceu. Vamos lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, é só bronca, viu? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. A igreja pode dizer, para o fogo. Preparado para quem? O diabo e seus anjos. Mas você me desobedeceu. Você só criava problemas. Você é polêmico, você não ajuda, você não ajuda, você espalha. É um inferno. Gente só vem para complicar. É contra todo mundo. Irmão, vai ler a palavra de Deus, lê com cuidado, com humildade. Quando você era aluno na sua escola, fazia faculdade, as dúvidas você perguntava a quem? Aos professores não. Professor, o professor podia mandar pesquisar, dava uma pista, você perguntava. Vai para o médico diz um diagnóstico, passa um remédio, você faz pergunta a quem? Ao médico, doutor, como é isso aqui? E na igreja? Deveria perguntar a quem? Pastor, tem gente que pergunta a Satanás, mas não quer perguntar ao pastor.
Estou dizendo assim porque pergunta a pessoa de fora que nem crente é. Qual é a resposta que um ímpio vai te dar? Vai falar através de que espírito? Sabe por quê? Porque geralmente sabe muito mais do que pastor. Pode reunir os pastores que sabem muito mais. Aí tive fome, 43. Vamos lá. A mesma coisa, estava nu, tu nunca viesse me ver. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede e tal, e nunca te assistimos? Então ele responderá. A igreja pode ler comigo, que Jesus vai responder? Em verdade vos digo que... Agora vem algo pesado. Vamos ficar de pé, irmão? Pesado, viu? Vamos lá, né? A chance é agora, viu? É hoje. Você que está me ouvindo, onde você estiver. O que é que está escrito? Jesus diz, vamos lá? Irão este... O julgamento é solene. Todo julgamento se reveste num ambiente solene. Deixa eu terminar aqui. Porém, o julgamento final é soleníssimo. É soleníssimo porque define a eternidade. Desse diante acabou. O mar já não existe, não tem mais choro. Para quem vai chorar? Para quem está com Jesus. O resto é choro e ranger de dente até o fim. Até o fim não, eternamente. A vida não termina na sepultura. Não. Nossos atos, até nossas palavras, vai ser colocada na balança de Deus. Até aquilo que você diz no seu quarto, no seu carro enquanto sai, Deus pesa na balança. Tudo. Qualquer palavra. Tudo passará pelo crivo do julgamento. Dia do juízo, Eclesiastes diz: até o que tiver encoberto, seja bom ou seja mal, naquele dia vai ser revelado. Então é solene, soleníssimo, porque a sentença do juiz não dá margem para contestação. A sentença é do supremo juiz. É o Deus eterno que está dizendo isso. O termo da sentença se resume no castigo eterno ou na vida eterna. Então o tema de hoje, 9 horas, foi bom, encerrando. Julgamento final. Como será esse julgamento? Ele é inevitável, ele é justo, porque quem está julgando é fiel. E ninguém vem a dizer que é mentira do anjo, viu? Que aí é mais perigoso ainda. Está lá na Bíblia isso. Ele é solene. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a IEBT e sobre todo Israel espalhado da face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Que Deus abençoe a todos, um bom retorno para sua casa e vamos em frente.